Oi, nono ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, a ProRose está acompanhando, assim como vocês, as aulas, né, que o Sistema Positivo está oferecendo. Já assisti a videoaula dessa semana e a aula de revisão. A videoaula, então, explicou para vocês sobre os três casos de semelhança de triângulos, enquanto que a aula de revisão fez a correção de algumas atividades, que são as atividades das páginas 49 e 50, atividade 1, 2 e 3. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades 4 e 5 da página 51. Eu vou estar retomando aqui, vou estar fazendo uma revisão com vocês sobre os três casos de semelhança e vou estar resolvendo os exercícios 4 e 5. Mas antes de vocês assistirem à resolução dessas atividades 4 e 5, façam primeiro, né? Deem uma paradinha no vídeo e façam as atividades 4 e 5 para depois fazer a correção, beleza? Então vamos lá. A Pro, né, fez aqui num quadrinho para vocês, bem bacaninha, para estar esclarecendo, para estar explicando um pouquinho melhor. Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos ver aqui os três casos de semelhança. O primeiro caso de semelhança é o caso AA, que é o caso ângulo-ângulo, certo? No caso ângulo-ângulo, é o seguinte, nós podemos afirmar que dois triângulos são semelhantes quando eles têm dois ângulos correspondentes congruentes. Aqui nós temos o seguinte, o triângulo ABC e o triângulo DEF. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. Ambos têm 90 graus. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo F. Ambos têm 30 graus. Então, pelo caso ângulo-ângulo, podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. O segundo caso. O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. No caso lado, ângulo, lado, né, nós podemos dizer que dois triângulos são semelhantes quando eles têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados por eles congruentes. Então, nós temos aqui o lado cuja medida é 14 é correspondente do lado cuja medida é 7, enquanto que o lado cuja medida é 10 é correspondente do lado que tem medida 5. Bom, se nós escrevermos as razões, nós temos o seguinte, 14 está para 7, assim como 10 está para 5. 14 dividido por 7 é 2, 10 dividido por 5 é 2. Então, como as razões são iguais, a gente sabe que as medidas são proporcionais. O ângulo formado por esses lados correspondentes, na minha figura, ele é 120 graus. Nas duas figuras, os ângulos são iguais. Então, nós temos lados correspondentes proporcionais e o ângulo formado por eles iguais. Então, podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso LAL, lado, ângulo, lado. E o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso é o caso lado, lado, lado. O caso lado, lado, lado é quando dois triângulos têm os três pares de lados correspondentes proporcionais. Vejam, 12 está para 6, assim como 14 está para 7, assim como 11 está para 5,5. 6 é a metade do 12, 7 é a metade do 14, 5,5 é a metade do 11. Então, dizemos que pelo caso lado, 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 os dois triângulos são semelhantes. Bom, agora eu vou resolver com vocês a página 51, o exercício 4 e o exercício 5. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o meu quadrinho. O exercício 4 da página 51 diz o seguinte. Um prédio de altura H projeta uma sombra de 19,2 metros
no mesmo instante em que uma árvore de 8,4 metros projeta uma sombra de 5,6 metros. Letra A. Faça uma figura que ilustre a situação descrita. Tá aqui, ó, minha figura. Bem bonitinha. Coloquei aqui o sol, né? Já que nós temos sombras projetadas, tenho aqui o sol. Eu não conheço a altura do prédio. A altura do prédio é H. A sombra projetada equivale a 19,2 metros. Nesse mesmo instante, tem uma árvore, cuja altura é 8,4 metros, projetando uma sombra de 5,6 metros. Então, está aqui a ilustração que representa a nossa situação. Na letra B, pede para calcular a altura H do prédio. Então, nós temos aqui a altura H do prédio. Para resolver, a gente vai usar a igualdade de razões. Nós vamos colocar assim: a altura H do prédio está para a altura da árvore, assim como a sombra do prédio está para a sombra da árvore. Então, substituindo os valores, nós montamos duas razões. A altura do prédio está para a altura da árvore, assim como a sombra do prédio está para a sombra da árvore. Para resolver, resolvemos dessa forma. 5,6 vezes H é igual a 8,4 vezes 19,2. Resolvendo a equação formada, encontramos a altura do prédio igual a 28,8 metros. Certo? Então, vamos para a quinta questão. Na quinta questão, deixa eu tirar aqui minha folhinha. Na quinta questão, nós temos o seguinte. Nós temos essa imagem aqui. Bom, para calcular a profundidade de um poço com 1,20 m de diâmetro, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão, posiciona-se a 0,5 metros da borda, conforme ilustra a figura. Calcule a profundidade P desse poço. A primeira coisa que eu fiz foi tirar os triângulos observados ali. Então, nós temos dois, tá? Nós temos o triângulo ABC e temos o triângulo DEC. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEC. Se eles são semelhantes, a gente vai montar as nossas razões. Então, nós temos as seguintes razões. Eu tirei os dois triângulos, tá aqui, o triângulo ABC e o triângulo DEC. A medida de A até B é a profundidade do poço que a gente precisa determinar. A distância de A até C é o diâmetro do poço, 1,2 metros. A medida CD é a distância que a pessoa está da beirada do poço. E a distância de D até E é a altura da pessoa, certo? Então, montando as razões, temos o seguinte, que a medida AB, ela está para a medida DE, assim como a medida AC está para a medida CD. Substituindo, temos assim, P está para 1,6, assim como 1,2 está para 0,5. Então, resolvendo a equação, encontramos a profundidade do poço, que é 3,84 metros. Pronto, está resolvida a nossa atividade 4 e a nossa atividade 5. Bom, agora, eu quero que vocês anotem ali, ó, porque vocês têm tarefa. Vocês pensaram que não ia ter só porque estão em casa, tá aqui, ó, tarefa no CA. A tarefa no CA é a página 22, exercício 9, e a página 26 e 27, exercícios 14 e exercício 15, ok? É importante vocês continuarem a fazer as atividades, tá? Façam as atividades, refaçam, assistam aos vídeos, né, para tirar as dúvidas, continue estudando, né? Se empenhe nessas nossas férias forçadas aí, estudem, para quando a gente retornar, a gente retorne com bastante tranquilidade, ok, gente? Fiquem bem. O meu próximo vídeo vai ser a correção dessas atividades, ok? Então, façam elas
né, com determinação, para depois a gente estar fazendo a correção, tá bem? Beijo da turma. Tchau.